tentar mexer a Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário, é um atraso, é um retrocesso que a República Brasileira já conhece muito bem, e eu sou contra. Eu acho que a gente pode discutir no futuro, se tiver uma nova constituinte, sabe, quem sabe ter mandato ou não, quem sabe as pessoas têm uma limitação maior. Mas eu acho que a Suprema Corte tem que ser escolhida por competência, por currículo e não por amizade. O presidente Lula indicou o advogado-geral da União, Jorge Messias, para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal na vaga de Luiz Roberto Barroso, que se aposentou. O nome de Messias ainda precisa ser aprovado pelo Senado. Alô? Lula, deixa eu te falar uma querida. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Messias junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Essa ligação, segundo os investigadores, indica que o objetivo da presidente é evitar a prisão de Lula. Chuva fina batendo no colete, céu cinza de concreto, aquela luz amarela dos postes que parece que nunca clareia nada. A gente tinha acabado de sair de uma operação cansada. Aquela que você volta com sangue na alma, não no uniforme. E aí veio a notícia da maior lá de cima. facção criminosa do país vai ser solto. Conhecido como André do Rap, ele foi condenado a 15 anos de cadeia por tráfico internacional de drogas e recebeu um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, viajou para assistir a final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras em Lima, em um jatinho particular, ao lado do advogado de um dos investigados no caso Banco Master, processo que pouco depois passou a ser relatado por ele no STF. A situação levanta dúvidas sobre possível conflito de interesses. E o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal impôs um severo regime de sigilo ao caso envolvendo o presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro, ele que é suspeito de uma série de fraudes financeiras. O sistema é uma máquina pesada. Quando você acha que entendeu como ela funciona, ele te mostra que tem um andar subterrâneo que você nem sabia que existia. E é lá embaixo que os caras grandes se encontram. Longe dos holofotes, perto dos milhões. Daniel Vorcaro, banqueiro graúdo, dono de um império financeiro que cresceu rápido demais para ser normal. O cara começou a botar dinheiro em tudo quanto é evento chique. Nova York, Paris, Londres. Só festão com o juiz famoso, toga brilhando no palco e foto sorridente pra plateia. Padrão elite. Enquanto isso, o banco do sujeito estava afundando mais rápido que barco furado. Mas ninguém parecia preocupado. Afinal, quando tu banca jantar com champanhe importado para autoridade importante, parceiro, as portas se abrem sozinhas. Mas do outro lado, parceiro, estava a Polícia Federal. Tudo começou quando o Banco Central meteu o nariz onde ninguém queria que ele metesse. Os caras lá não são santos, mas quando a conta não fecha, eles sentem o cheiro na hora. Um banco médio desses que ninguém levava muito a sério, de repente aparece vendendo mais de 12 bilhões de reais em carteiras de crédito para um banco público. 12 bilhões, meu irmão. Isso não é transação. Isso é tsunami financeiro. E o pior, essa venda representava quase 1/3 do tamanho da carteira do comprador. Era tão grande que parecia que os caras estavam tentando empurrar um elefante pela porta da cozinha. Os caras notaram que tinha coisa errada aí. Foram olhar mais de perto. Puxaram uma notinha aqui, outra ali, e descobriram o óbvio ululante. As carteiras eram falsas. Não tinha dinheiro por trás. Não tinha operação real. Era papel pintado, planilha fajuta, maquiagem de balanço. Quando o Banco Central confirmou que o rombo era grande o suficiente para afundar navio, começou a caçada. Começou a pipocar telefonema, reunião de emergência, corredor esvaziando. É sempre assim. Quando a água bate na cintura, os ratos procuram o primeiro buraco para fugir. E o Vorcaro lá, o chefão da história, achou que ia sair por cima. Achou que dava para resolver tudo com aquela velha estratégia da elite brasileira. Finge que não é contigo. Junta umas malas, entra no jatinho e desaparece no exterior. Pois é, ele tentou. Logo depois de saber que a investigação ia virar operação, o sujeito correu pro aeroporto com cara de quem ia passar férias no Caribe. Mala leve, sorriso sem graça, passagem pronta.
Aquela postura de executivo que acha que o mundo deve favores para ele. Mas esqueceu de um detalhe. Quando o sistema resolve te pegar, meu irmão, não tem jatinho que te salve. O pessoal da investigação já estava ligado. O nome dele já estava na tela, piscando em vermelho. E quando ele botou o pé no hangar, acabou o jogo. Foi ali que caiu a máscara. O homem que movimentava bilhões não conseguiu dar um passo além da porta. Não teve advogado, não teve telefonema, não teve você sabe com quem tá falando. Teve algema e silêncio. No BOPE a gente sempre diz: quem corre é porque deve. Quem tenta fugir é porque sabe o que fez. E esse aí sabia muito bem o que tinha feito. O plano era simples: sair do país antes que a lama chegasse na porta dele. Mas o problema é que a lama já estava no pescoço. E quando a operação estourou, não tinha mais como tapar o sol com a peneira. A fuga foi frustrada, a máscara caiu e a casa começou a ruir. Mas aí, parceiro, entra em cena a estrela do capítulo, a desembargadora Solange Salgado da Silva, conhecida nos corredores como a mão suave da justiça. A doutora apareceu com uma canetada mais rápida que o operador de mercado em dia de alta. Justificativa? Claro que tinha. Sempre tem. Segundo ela, os crimes atribuídos não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa. Falta de risco concreto, porque aparentemente o homem que controla o império financeiro não oferece perigo a ninguém. Problemas formais no processo. Daqueles que aparecem só quando o réu tem advogado com ar-condicionado no escritório. E aí, parceiro, veio a cereja do bolo. A lei é para todos, mas o conforto é para poucos. A doutora escreveu umas 15 páginas dizendo que a prisão era desnecessária, excessiva, mal explicada. Só faltou colocar no final: solto porque quis. Solange Salgado, que um dia foi acusada de gestão fraudulenta, foi defendida pelo mesmo escritório que representa Daniel Vorcaro. Coincidência ou devolução de favor? Enquanto isso, os investigadores que passaram meses rastreando transações, pegando depoimento, juntando prova, ficaram ali, olhando pro nada, com cara de quem levou o enquadro do destino. E o Daniel? O Daniel saiu pela porta da frente. E quando o sistema quer soltar, meu irmão, não tem polícia que segure. No meio da investigação, a Polícia Federal pega o celular do Bacana e o que encontra lá dentro? Um contrato. Não é PDF de advogado recém-formado, não. É contrato daqueles que brilham no escuro, parceiro. Aquele que o sistema escreve com pena de ouro e tinta que não borra. O tal documento ligava o banqueiro Daniel Vorcaro ao escritório Barsi de Moraes, Sociedade de Advogados, da esposa do ministro Alexandre de Moraes, coordenado pelos filhos da família, Alexandre Barsi de Moraes e Juliana Barsi de Moraes. Sabe quanto valia o brinquedo? 129 milhões de reais. E adivinha como era pago? 3.700.000 todo mês, sem atraso, sem desconto, sem dó. E o que dizia? Consultoria empresarial, intermediação estratégica, gestão de risco institucional. Meu irmão, gestão de risco institucional é o nome bonito que o sistema usa para vender milagre a preço de BMW zero. Os agentes abriram aquele papel e entraram num silêncio tão grande que dava para ouvir o ventilador girando a cada segundo. Cláusula daqui, anexo dali, aditivo acolá, tudo tão chique que até o português parecia usar terno. E aí vem a pergunta clássica: o que os filhos do Moraes estão fazendo no meio disso? Aí eu te respondo: no sistema, quem menos aparece é quem mais resolve. Segundo o contrato, os herdeiros eram os encarregados de integrar institucionalmente. Ou seja, eles ligavam, eles alinhavam, eles destravavam, eles resolviam. O tipo de serviço que não aparece em nota fiscal, mas aparece na conta bancária. Estava escrito, preto no branco, os filhos cuidavam da parte estratégica. A esposa coordenava o escritório e o banqueiro pagava. E pagava com gosto, porque quem tem medo não discute preço. E mais, mensagens internas do próprio banco mostram que os pagamentos ao escritório eram prioridade absoluta.
Mesmo com o Banco Master afundando, enfrentando os problemas que levariam à liquidação, a ordem era clara: não atrasar os repasses ao escritório ligado à família Moraes. Acima de tudo e acima de todos, a apreensão do documento gerou incômodo, silêncio e nenhuma explicação. Nem o escritório, nem o Master, nem o próprio ministro respondeu nada à imprensa. A revelação ganha ainda mais peso ao lembrar da mansão de 12 milhões de reais pago à vista pela família no mesmo período. Um detalhe que, no mínimo, acende ainda mais perguntas sobre a origem, fluxo e proporcionalidade dos valores. Enquanto isso, casos envolvendo o Banco Master seguem orbitando decisões dentro do Supremo. E fica aí uma reflexão inevitável sobre transparência, limites e o papel de quem deveria ser o guardião da lei. Diante de tantos sinais, será que o problema é a coincidência? Ou quem ainda finge não enxergar? Mas aí, meu irmão, entrou o sistema. E quando o sistema entra, já era. Enquanto a investigação da fraude financeira crescia, um dos homens mais poderosos do país, o ministro do Supremo, indicado por Lula, Dias Toffoli, resolveu dar uma viajada para assistir o jogo do seu time. E não era de classe econômica não, parceiro. Era jatinho particular, cortesia de um amigo advogado. Justamente o advogado do Banco Master. Olho no lance. Augusto de Arruda Botelho, ex-secretário nacional de Justiça do governo Lula. Dias depois, como num passe de mágica, Toffoli solta uma decisão daquelas que só acontecem quando o sistema começa a suar frio. O ministro Dias Toffoli do Supremo decreta sigilo na investigação que envolve o Master e o dono do banco, Daniel Vorcaro. Ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, a CPMI do INSS está proibida de analisar dados do celular do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Dando a entender que a Polícia Federal não tem competência para julgar esse caso. Agora segura a cereja do bolo, que essa o sistema serve com pratinho e guardanapo. Quando o Supremo descondenou o presidente Lula, alegando que o processo nasceu no CEP errado, o país todo assistiu, igual torcida que vê o juiz anular gol porque o bandeirinha estava com dor de barriga. Foi a mesma lógica. Aí você me pergunta, mas capitão, isso não levanta suspeita? Irmão, suspeita é pouco. Isso aí levanta prédio. O sistema trabalha em silêncio. Ele articula, ajeita, ajusta, conserta, remenda. E quando ele quer proteger alguém, ele chama o time todo. Advogado, magistrado, assessor, jatinho e até segredo de justiça. Enquanto isso, o policial rala, corre, investiga, para no fim ver o trabalho virar fumaça. Porque no fim das contas, o sistema não age por acaso. O sistema age por interesse. E quando o sistema decide quem vive, quem morre e quem é blindado, meu irmão, nenhuma tropa entra.